Eu de novo. Gente, ó, eu vi ali que ele é um vídeo bem curto. Então, eu pensei, não vou ficar com dó e vou gravar mais um vídeo para que vocês estudem no feriado, né? Porque, tudo bem, vou ter que passar no começo ali de ação penal privada? Vou, né? O ideal seria que vocês estudassem primeiro ação penal pública, estudassem tudo, recolhessem todas as suas dúvidas e aí a gente passasse para ação penal privada. Porém, né, temos um feriado, o vídeo ficou curto, dá para vocês estudarem, né, nesse período, não vejo problema algum que vocês estudem aí o início de ação penal privada e os aspectos com mais detalhes de ação penal privada, a gente deixa para conversar ao vivo, tá? Mas é bem possível, não vou ficar com dó, que vocês estudem, terminem a ação penal pública, anotem as dúvidas de vocês, e aí a gente comece, pelo menos essa parte introdutória, já que temos feriado e vamos perder uma aula, que vocês estudem um pouco do início ali da ação penal privada, tá? Vamos lá. Deixa eu fazer aqui, blá, blá, blá. Aqui. Bom, vamos lá. Ação penal privada. Pessoal, o sentido da ação penal privada é totalmente diferente do sentido de uma ação penal pública. Eu digo que uma ação penal privada, ela se assemelha muito com o processo civil, porque o objeto nada mais é do que uma controvérsia entre partes, basicamente, né? Aqui, veja, o interesse não é do Estado, o interesse é do próprio ofendido. Tudo bem, a materialização da censura penal vem através do Estado, é lógico. Só que o interesse de agir não vem do Estado. O interesse do agir vem da vítima, vem do próprio ofendido. Então, por isso que eu digo que o único momento em que podemos dizer uma possível aproximação com um momento de processo civil é na ação penal privada. Embora a censura penal dela decorrente, né, seja através do Estado, tá? Porque as sanções, a acumulação de pena continua sendo exercida pelo Estado, mas o exercício da ação penal, da acusação, vem através da vítima, tá? Do seu ofendido. E o início dela também é diferente, porque ela vai começar a acusação não com uma denúncia, porque a denúncia é peça exclusiva do Ministério Público. Ela vai se iniciar com uma peça chamada queixa. Então, ação penal privada, a acusação é materializada com a queixa, tá? A ação penal tem início com a queixa, enquanto a ação penal pública tem início com a denúncia, a ação penal privada se inicia com a queixa, tá? E quais são os seus princípios, tá? Bom, seus princípios, logicamente, por terem, em razão do exercício ser vinculado ao interesse da vítima, em verdade, os seus princípios se diferem da uma ação penal pública, tá? E quais são esses princípios? Primeiro deles, oportunidade e conveniência. Conveniência significa o quê? Interesse, né? Conveniência, ou seja, se você quer ou não quer. O que isso significa? Que a vítima não é obrigada a intentar a ação penal. Veja, a regra da oportunidade e conveniência significa que o ofendido não está obrigado ao oferecimento da queixa, ainda que ele tenha sofrido um crime, ainda que ele tenha sido alvo de um caso penal, tá? Ele não é obrigado a intentar a ação penal, ainda que ela tenha todos os seus requisitos.
Ainda que ela tenha justa causa, ainda que ela tenha punibilidade concreta, ainda que ela tenha todos esses requisitos, a vítima não é obrigada a intentar ação penal. Muitas das vezes não é nem indicado, porque às vezes vai dar mais dor de cabeça para ela ter um processo penal ali, gerindo um processo penal, do que realmente esquecer aquele problema, né? Então, cabe a ela ponderar se tem interesse ou não. E para sempre, né? Então, se ela foi vítima de um caso penal, eu não decido agora, mas eu posso depois fazer, desde que esteja dentro do prazo decadencial. Então, veja, eu tenho a possibilidade de intentar uma ação penal, de mover o judiciário ao meu favor. Para isso, eu tenho que resolver no prazo de 6 meses. Prazo esse material. Prazo esse decadencial relacionado ao exercício de ação. Não é um prazo processual, mas sim um prazo material. Exercício de ação. Eu tenho a possibilidade de exercer o meu direito de ação no prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria e não da ocorrência do fato. Veja, eu posso ter sido agredida na minha honra, tá? Eu posso ter sido agredida na minha honra semana passada. As pessoas podem ter jogado informações. Ah, você ouviu dizer que a Maria Augusta é uma ladra? Você ouviu dizer que a Maria Augusta é uma corrupta? Você ouviu dizer não sei o quê? Você ouviu dizer que fulano de tal está dizendo? Pode ser que o fato já tenha acontecido na semana passada. Mas pode ser que eu tenha tomado conhecimento do autor dessas ofensas contra a minha honra apenas ontem. Então, o prazo decadencial se inicia a partir do momento em que eu tomo conhecimento da autoria delitiva, tá? E a partir desse prazo, né, a partir desse momento, eu tenho 6 meses para pensar se eu decido processar ou não aquele sujeito, tá bom? Indivisibilidade. Então, se eu tenho a possibilidade de processar ou não, isso não significa que eu posso escolher quem eu processo. Veja, se foram 3 pessoas que me ofenderam, eu tenho que processar as 3 pessoas. Em razão do princípio da indivisibilidade. Ou eu processo ou eu processo todos, ou eu não processo nenhum. Tá? Isso daqui é o pleno exercício da isonomia. O princípio da indivisibilidade significa que se houve um crime ocorrido em concurso de agentes e eu fui vítima dele, se eu vou processar algum, eu tenho que processar todos. Por quê? Isso significa que se eu deixar de processar algum, vamos supor que foram 3 pessoas que cometeram aquela prática delitiva. Se eu ofereço a queixa apenas a um deles, eu perdoei este também. Tá? Então, ou seja, se eu deixei de oferecer a queixa em favor de 2, eu perdoei este também. Tá? Ocorre o perdão tácito. Se eu deixo de oferecer a minha queixa em razão de alguns, deixo de oferecer contra todos. Tá? Eu não tenho essa possibilidade. Essa é a posição majoritária. Agora, há quem entenda uma saída intermediária, que vai dizer o seguinte: ah, ele pode aditar, ou seja, ele esqueceu de oferecer contra aqueles outros 2. Não porque ele perdoou, mas porque ele esqueceu de oferecer. Aí ele poderia fazer uma emenda da queixa, tá bom?
Auri Lopes diz que essa seria a melhor alternativa. Porém, é bem entendido que tem várias decisões, vários julgados, no sentido de que se você perdoou um, perdoou todos. Bom? Disponibilidade. Veja, se eu posso deixar de exercer o meu direito de ação em razão do princípio da oportunidade, eu posso também dispor da minha ação penal. Então, eu movi a ação penal, tá? Ajuizei a minha queixa e depois eu vi que isso estava me dando muita dor de cabeça. Posso dela dispor. Ou seja, posso desistir da minha queixa, tá? E a intranscendência? Bom, a intranscendência é um postulado da isonomia. E isso é uma garantia constitucional, tá? Então, no mesmo sentido da ação penal pública, que o processo atinge apenas o acusado, aqui também. Aqui, intentada a ação penal mediante queixa, o processo penal não transcende em face dos outros acusados, mas apenas aquele que eu acusei, tá? Então, aqueles que não têm participação na ocorrência delitiva, aqueles que não têm vinculação com aquele processo penal, o processo não vai dele transpor. E aqui a intranscendência, ela é mais fácil de existir do que uma ação penal pública. Por quê? Uma ação penal pública normalmente acontece com crimes mais graves, violações mais graves. Por quê? Porque o ius puniendi, aliás, o próprio exercício da ação é feita por uma mão do Estado. Se é exercida por uma mão do Estado, a possibilidade que a gente utilize de medidas mais coercitivas no transcurso do processo é maior. É maior essa possibilidade. Então, se é maior essa possibilidade da gestão do processo e de constrições que pode ocorrer no transcurso do processo, você acaba transpondo alguns efeitos do processo para os familiares do acusado. E na ação penal privada, a gente não tem essa gestão processual do Estado. Quem gere o processo é uma parte, que não está assim como o juiz. É uma parte como qualquer um, pode ser eu, pode ser você, né? Então, ela não é uma mão do Estado. De forma que é muito mais raro que aconteça constrições, que aconteçam resultados processuais no decorrer do processo, tá? Então, a intranscendência nas ações penais privadas, elas são mais fáceis, mais fáceis não, o princípio da intranscendência na ação penal privada é mais fácil de ser visualizado, tá? Existe essa possibilidade maior. Tá bom? Então, visto os princípios, acho que é isso, gente. Então, agora vocês tratem de começar, pelo menos, essa parte inaugural aí da ação penal privada, os seus princípios, façam uma comparação com os princípios da ação penal pública, anotem as dúvidas e na aula que vem, quarta-feira para alguns e sexta-feira para os outros, a gente se encontra, tá? Um beijo!